Todas temos uma caminhada e às vezes olhamos para a pessoa e pensamos que já sabemos tudo acerca desta pessoa só por olhar. Mas todas as pessoas passaram coisas na vida e tomaram decisões e isto fez naquilo que nós somos hoje. E hoje nós vamos continuar a falar com a Bispa Rina, que na primeira parte que nós falamos, ela ainda nem foi salvo. Mas o marido já foi e o marido orou por ela e isto até fez que ela nem conseguiu, né, falar com a bruxa vidente, ela estava a procurar o poder sobrenatural, né? Sim, E como é que foi isso? Eu estava a procurar porque, na verdade, já tinha sentido em mim preciso ajuda, preciso saber o que é que vai ser, o marido está lá, eu estou cá. Comecei a procurar e é muito comum lá, também tem nas notícias, nos jornais, essas publicidades todos e etc. Então foi a 2 sítios, uma que a amiga me deu essa indicação e como eu contei na primeira parte, ela fugiu porque estava a ver em mim qualquer coisa que na altura eu não entendia, mas agora eu já entendo, claro. E Era o seu marido que o meu orava para marido si, que então? orava Sim. e ela viu qualquer coisa que ele perguntou. Teu Ela viu marido um poder, um crente? poder maior. Ela viu o poder maior e fugiu e nunca mais quis me atender. Então eu fui para outro lugar e já estava na fila da espera para entrar naquele consultório. Estava lá muitas pessoas, 10 pessoas por aí, muitas mesmo pessoas. E então sei o assistente da bruxa e disse: hoje já não vai haver nenhuma consulta, não vai haver nada. E fechou, então não atendeu-me. Então eu fui embora e etc. Então o que é que também eu estava a passar? Você não diz a seu marido assim, então o que é que fizeste? Então eu não consigo. Eu não consegui falar com ele, quase. Sim, é verdade, não tinha o celular. Sei lá onde que ele estava, pronto. Pois, e não estava, naquela altura não conseguia se mas falar não ficou a com pensar, mas que coisa estranha. Sim, mas eu não estava assim muito preocupada. Depois, quando eu salvei-me, já comecei a pensar e analisar e depois já com coisas que nós sabemos agora, já vimos que isso, na verdade, a oração tem muito poder e o poder de Deus é mesmo real. Mas com essas idas também, e como o meu marido estava longe, e comecei a entrar em depressão também. Ou seja, chegou a altura que eu não estava alegre em nada. Ou seja, a minha vida não fazia sentido. Sim. Ou seja, eu já não queria... Ou seja, nem via futuro. Ou seja, eu estava casada, mas estava a ver com os meus pais. Sim. O filho está a crescer com os meus pais. Então, comecei também a entrar em mim esses pensamentos de acabar com a vida e essa coisa toda. Depois apareceu o meu marido, quer dizer, começou a ter mais a possibilidade de ligar para a família. Então começámos, de vez em quando, a falar com ele por telefone, mas as chamadas também são muito curtas. E então ele começou-me a dizer que ele quer que eu venha para Portugal. O que é que a Rina pensou? Na verdade, nós tínhamos sempre um relacionamento que eu estava sempre a apoiar a ele. E mesmo se ele me convidasse a ir logo da primeira vez, eu se calhar ia. Sim. Só que a única coisa, pela experiência também dos outros, eu não queria sair sem filho. Ou seja, eu não queria deixar o filho com os meus pais. Sim. Bora. Eu conhecia outras situações que saíram e depois o filho não podia vir. Sim, depois o filho ficou lá há muito tempo. Sim. E, na verdade, nós conseguimos documentos depois de... Eu voltei para a Ucrânia depois de 9 anos, quando estive cá. Ou seja, e não queria que o meu filho crescesse aí sozinho, lá com os pais, e nós estamos aqui, e não queria essa situação. Então, eu pedi ao meu marido para tratar os documentos para conseguir vir com o filho logo. Então... ele tratou e eu vim. Demorou quanto tempo para vir? Os papéis foi rápido? Rápido. Parece que lá... E quando eu, também naquela angústia de depressão, desse desespero, eu também falei com Deus. E ele, na altura, como eu consegui ouvir Deus, o que é que ele me disse? Tu tens que ir lá para o pé do teu marido, eu vou-te dar tudo aquilo que tu desejavas. Sim. Então, eu fui.
tratou-se muito rápido, abria as portas, mesmo para os papéis que ele precisa para dar autorização para nós sairmos Sim. por causa das fronteiras. Ou seja, o meu marido até conta que vinham pessoas mesmo para oferecer esses serviços. E nós conseguimos chegar, e claro que a diferença é muito grande. Ou seja, a pessoa chega, não entende nada. A cultura Fora é viver diferente. onde? Aqui em Portugal? Em Portugal, lá na Alentejo. Lá no Alentejo. Nós vivemos lá. E Foi aí o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro. Com cultura portuguesa. Com cultura portuguesa, sim, exatamente. Então, depois quis trabalhar, porque, na verdade, eu sempre queria trabalhar. E queria ajudar, claro, com o meu marido. E depois comecei a trabalhar, comecei a aprender o português, mas, à mesma altura, o meu marido já estava na igreja, e não entendia muito bem, mas havia lá os livros. Na altura, claro que eu não conhecia o português, mas tinha lá alguns livros em russo e tinha lá a Bíblia. E como o meu marido também, ele queria ir para a igreja, ele queria servir a Deus, e etc. Mas ele também trabalhava muito. Então, aconteceu uma situação também que quando eu cheguei e realmente queria ter uma família, ele nunca estava em casa. E na horas que ele poderia estar livre, ele ia para a igreja. Então, depois ele tinha que deitar cedo porque levanta muito cedo, é muito cansado. Ou seja, eu não sequer tinha tempo mesmo para estar com ele. E pronto, e nossos relacionamentos também não correram muito bem nessa altura. Mas chegou o tempo que o meu marido, claro que ele orou por mim, continuava a orar pela família e... Não, você não foi junto com ele à igreja? Acho que no início eu fui, mas também não entendia nada. Ok. E para nós é muito... Ia para a reunião em português? Sim, não havia nada em russo ainda. Sim. Então, fomos para a reunião e toda a gente estava contente. E toda a gente queria me conhecer, porque ela já estava fazia parte da igreja, claro. Você fazia parte da lista 515. As pessoas estavam à espera, era uma vitória. Sim, é uma vitória, mas para nós. E queria-me abraçar, e queria-me dar beijinho para nós. Sim. Isso é muito estranho. Sim. Para a nossa cultura isto não existe. As pessoas... Foi um susto. Sim, eu estava quase a fugir. Porque... a pessoa, nós não damos beijinhos, só mesmo familiares próximos. São pessoas que moram já aqui, já viveram aqui muitos anos, habituaram-se, mas na nossa cultura é muito estranho aquilo. Pronto. E eu também não estava a entender muito e... Sim, não estava contra, mas não tinha ainda esse impacto. Sim, então foi uma vez ou outra e depois... E depois como é que a próxima igreja estava em Évora. Sim. A mais próxima, a 50 quilômetros. Nós não tínhamos, ele não tinha nem carta, nem carro, nem documentos, nem transportes. Então, como nós íamos, e o autocarro só ia de Montemoro Novo. Mas até lá tem que ir por alguma maneira. Sim. Então, nós íamos de boleia. E só esse autocarro às 10 horas que ele saía e só conseguimos chegar à hora da reunião. E primeiros tempos também eu fazia Pronto, estava a atrasar-se. Sim, de propósito. De propósito, para nós conseguirmos para conseguir que eles fiquem em casa, pelo menos domingo. Sim. E pelo menos nós conseguíamos passear e fazer coisas juntas em casa e etc. Mas ele ficava depois muito triste, porque ele não foi para a igreja e foi 1 ou 2 vezes e pronto, aquele meu plano não funcionou. Não funcionou. Ele estava triste na mesma todo dia, então depois eu decidi ir com ele e começámos a andar na igreja. E então quando finalmente, Irina? Eu tinha essas Bíblia e tinha livros em casa. E também comecei a ouvir as músicas da igreja. Okay. E também havia algumas músicas lá da igreja que ele salvou-se. Tínhamos esses cassetes. E um dia eu estava sozinha em casa lá e ouvia aquela música e essa música contava de Jesus, que ele ama,
e de repente encheu-se o quarto de uma presença. Eu sabia que uma coisa muito, muito grande, eu não sabia o que é isso depois, e a minha vida parece que estava nos mãos dessa força. Sim. E eu senti tanto amor, que eu senti-me tão preciosa. Então foi aí que Deus lhe apareceu, mesmo em presença. Em presença, sim. Então, e nesses livros, e lá atrás estava uma oração de salvação, e mesmo naquela música, lá os jovens explicaram a salvação e eu orei. E a partir daí, eu comecei a andar com Deus, comecei a ler a Bíblia. Sim. Comecei a sentir mesmo... Comecei a ler os versículos, aquilo parece que abria-se assim. De repente fazia sentido, não é? Sim. Eu começava a pensar, como é que eu vivia 24 anos e não conhecia nada disto? Sim. Porque, na verdade, isso é verdade. E parece que nós estamos a viver num mundo paralelo. Que estamos a viver num mundo cheio de mentira. Está tudo ao contrário. E, na verdade, há coisas melhores, que há Deus que nos ama e, na verdade, precisamos se arrepender. E, na verdade, Ele quer nos curar, Ele quer nos perdoar, quer suprir as nossas necessidades e restaurar a família, etc, etc. E comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer perguntas ao meu marido e também comecei a orar. E Deus também... Eu fui batizada lá em casa também, no Espírito Santo. Ah, sozinha? Lá naqueles livros havia oração. Sim. Eu li uma lição de batismo no Espírito Santo. Sim. E li essa oração e disse a Deus, eu quero ser batizada. E Ele me batizou. E quando o meu marido chegou para casa, eu disse, eu oro em línguas. Ele não me acreditou. Mas depois, quando fomos orar por uma situação, ele viu que eu estou a orar em línguas. Sim. E aos poucos eu comecei a entender o português e comecei a andar com ele na igreja. E depois, num dia certo, e comecei a sentir... depois nós fomos com ele numa convenção de fé. E claro que não conhecia. Convenção de fé, só conhecia essa igreja, pastor, um pouco. E depois, esse foi nosso primeiro encontro. Então, eu não lembro até agora o que é que o apóstolo pregou, o que é que estava lá. E só sabia que estávamos no pavilhão daquele de Eduardo, onde que, não é o pavilhão Atlântico, o outro, sim, o mais não pequeno. Não lembrar o nome, sim, mas sei. Eu só sei uma coisa, que de repente, quando no final o apóstolo chamou a ir para a frente, depois eu só entendi depois porque é que ele chamou, porque eu depois estive a perguntar, mas ele chamou a pessoas que sentem a chamada de Deus, pessoas que sentem o desejo de ir atrás de Deus, mas eu nem dei por mim quando eu já estava lá à frente. Já estava lá à frente, nem sabia, nem tinha entendido o porquê. E estava lá mais pessoas e o apóstolo com o bispa orou e o apóstolo chegou para mim e estava a perguntar ao meu marido na nossa língua o que é que se está a passar. Sim. E o apóstolo, eu lembro que até agora que o apóstolo chegou e perguntou-me em inglês, What language do you speak? E eu, assim, toda não esperava, entendi o que é que ele me perguntou. Sim. Mas eu disse, português um pouco. Ele começou a rir. E depois vocês oraram por mim, impuseram as mãos. E depois, a partir daí, comecei a crescer, fazer a minha caminhada. Comecei a entender a palavra e um dia comecei a ter um forte desejo de começar a ler os livros do apóstolo. Mesmo que quando eu não sabia português. E o meu primeiro livro era a Oração de Fé. Eu peguei, o meu marido tinha lá, e comecei a ler aos poucos, frase através de frase. Depois parece que queria ir à escola bíblica, também foi à escola bíblica. O meu marido estava a me traduzir metade, depois outra metade já comecei a entender. Acabei a escola bíblica e também comecei a ouvir o Cassete do Apóstolo, o que eu ouvia também. Nesta época ainda estava na Alentejo, certo? Sim, ainda estava lá
e comecei a ouvir, e acho que com o apóstolo é que eu aprendi o português mais, porque há coisas que comecei a aprender a ler e etc, etc. E comecei a crescer, comecei a entender que nós precisamos também ajudar a Deus, e nós sentimos já com o marido que nós temos chamada, que começamos a servir a Deus, e claro que por causa daquelas Servir a Deus como? Líderes grupos familiares ou o quê? O pastor chamou-nos para ser consagrados como diáconos. Ok. E o meu marido aceitou, e eu não aceitei, porque não estava a me sentir digna, não estava a me sentir... Sim, isto é demais, isto é, pronto. Sim, e então, o que aconteceu também, uma coisa muito engraçada na cerimônia de consagração dele. Ele foi consagrado, eles estavam sentados aí na igreja, de lado, e estava também a assistir a essa cerimônia. O bispo, o pastor, já não sei, não lembro como é que foi, ele fazia a cerimônia, o apóstolo dava a palavra via o canal, mas eu não ouvi nada porque eu não parava a me chorar. E só no meu coração estava uma frase: eu quero que tu esteja aí, tu estás aqui. Então eu saía sempre da sala, fui chorar para a casa de banho, depois voltei, não conseguia estar, voltava outra vez, ou seja, quase a cerimônia toda passei na casa de banho a chorar. Porque só batia-me isso. Eu quero que tu esteja lá, consagrada, e tu não estás. E então, depois dessa cerimônia, eu disse: eu vou ser. E depois o pastor convidou-me e nós começámos a servir como os diáconos, e começámos com um grupo familiar, e começámos também a ser assistentes na igreja. Abria-se lá uma nova igreja, então nós ajudávamos os pastores lá, evangelizámos as pessoas que estavam lá à nossa volta, e havia pessoas, e começámos o grupo familiar em português. Ok. Então, eu comecei a pregar em português e também orar em português na igreja, porque havia intercessão, havia outras coisas, e toda a igreja estava em português. Então, essa outra dificuldade, mas conseguimos. E depois fomos para a Convenção de Fé aqui, e chegou um grupo de pessoas que falam russo, e o apóstolo, e eu lembro, nós como vínhamos de Alentejo, atrasámos um pouco. Quando nós entramos no pavilhão Atlântico, estava o hall da entrada, estava vazio, estava lá o apóstolo com os bispos, e chegou esse grupo dos russos, e o apóstolo estava a falar com alguém. Quando mal eles entram, o apóstolo vira-se de repente e foi ter com eles. O que é que você é? Começou a falar, depois chamaram a nós, e então nós começamos, o apóstolo disponibilizou uma sala para eles, daram as reuniões, depois eles decidiram fazer parte da Igreja Maná, e nós começamos a ajudar a essas pessoas, como nós já servíamos e minimamente já sabíamos. Isto foi aonde? Isso foi... Nós ainda morávamos na Alentejo, Sim. mas a igreja era na Praça de Espanha. Ah, na Praça de Espanha, ok. Então, eles tinham uma reunião entre as reuniões portuguesas, às 2 horas, e o pastor e algumas pessoas que estavam com eles, claro que eles não conheciam a visão. Depois foi enviado um presbítero da Igreja Portuguesa para dar curso de diácono, formação para essa gente toda, e nós estávamos lá a assistir, só que nós já sabíamos como é que ser líder de grupo familiar, e já fomos criados nesse ministério, então nós começámos a dar atenção, mesmo vindo de longe, nós começámos a dar atenção às pessoas que começaram a salvar-se. Então fazíamos cursos, íamos com eles ao batismos, acompanhávamos, trazíamos para reuniões do apóstolo. Então a igreja começou a crescer, só que depois desse grupo eles não quiseram mais e saíram, e nós ficamos com esse grupo das pessoas, porque praticamente aquelas pessoas que salvaram durante o ano, eles conheceram a nós, e porque nós é que acompanhamos, e então começámos a pastorear assim. Hoje a Rina está a trabalhar nas traduções dos livros, esta parte russa toda, né?
Então, na verdade, dá todo esse valor porque você sabe o que é. Sim. A tradução de um livro, o que é que isto faz na vida de uma pessoa, o que é que faz um acompanhamento, o que é que faz a Sim. intercessão, a orar, quer dizer, tudo o que faz, na verdade, quer dizer, está a fazer com o entendimento porque passou por isso e sabe que Sim, foi sim. salvo por isso. Sim, exatamente. E nós primeiros livros que nós traduzimos é os cursos e o PDC, Sim. porque é importantíssimo levar a pessoa a conhecer mesmo a Deus e se encher, de estar com Deus todos os dias, regularmente, porque assim é que nós começamos a ter mesmo esse relacionamento íntimo com Deus. Conhecemos o nosso Deus, não só as regras do cristianismo, não só as mesmo coisas que parecem só para conhecer, mas começamos a conhecer também a Deus. E isso é muito importante. A pessoa que conhece mesmo Deus, é muito difícil ela ser enganada, afastada, Sim. se ela vai continuar a estar com Deus. Então, Deus vai na sempre verdade, proteger. o segredo, né, que a Irina está nesta caminhada, deste encontro com Deus, quer dizer, está firme na chamada, na caminhada, por causa disso. O Sim. que é o mais importante, na verdade? O que é que mais importante? Eu acho que sou de duas coisas. Eu comecei a fazer o PDC, comecei a fazer e metade fazia em português, mas depois metade escrevia para mim versículos em russo, e isso me fez crescer, porque eu fazia PDC 1 hora, e depois, às vezes, quando deixei o último ano antes que nós passámos a morar aqui em Lisboa, eu tinha até 2 horas estar com Deus. E também o que é que também eu li o livro do apóstolo e também ouvi muito os pregações do apóstolo, cassetes, no início ainda aqueles cassetes pequeninos, depois apareceu a Manassat, e o meu marido logo instalou a parabólica e nós gravámos mesmo aqueles programas de sementes de sim. fé, aqueles como nós hoje chamamos estudos bíblicos, é a parte das pregações, e nós gravámos depois e eu ouvia muito, ou seja, essas coisas todas, elas deu-me esse crescimento. Sim, porque na verdade não é essas experiências em si, mas o que é que a pessoa depois faz. E Sim. encher o coração com a palavra, né? Sempre enchendo com a palavra, quer dizer, isso na verdade, isso faz a diferença, porque aí está a vida, isto é a ligação que temos a Deus. E claro que depois Deus começa a nos guiar, começa a nos ensinar, e nós, claro, começamos a orar e começamos a entender a luta espiritual, e nisto é a vida. Se a pessoa chega à igreja, conhece a Jesus, faz a oração de salvação, depois não faz nada disto, nem vai para o grupo familiar, nem vai para os cursos, nem começa diariamente estudar a palavra, ela vai passar a viver como o mundo vive. Sim. Se ela não faz essas coisas... Então, assim, deixa lá uma palavra então para as pessoas que estão a ouvir, né? O segredo da caminhada, o que é que você agora começou a dizer? Na verdade, eu quero exortar toda a gente, mesmo as pessoas, quem não conhece Jesus, volta-se para Deus, porque Ele vos ama e Ele é poderoso e pode vos ajudar. Mas depois disso, não para aqui. Você começa a vir à igreja mesmo, vir a grupo familiar, encontra um grupo familiar, começa a ler os livros do nosso apóstolo, começa a ouvir os programas nossos nos televisores, começa a se encher o seu coração com a palavra, lendo a Bíblia, conhecendo as leis de Deus, porque isto também aprenda a estar com Deus, ter a sua comunhão com Deus, porque isto, na verdade, vai fazer toda a diferença. Sem isto, Deus é muito limitado para mudar a sua vida, e mesmo se coisas que vocês podem ver é pela misericórdia, a pessoa depois acaba por perder porque ela não conhece a Deus, não sabe as leis, não sabe agarrar essas vitórias. Amém. Muito importante. Então, muito obrigada, Irina. Obrigada. Então, ficamos aqui com esta caminhada e muito importante, na verdade, o que é que ela falou. Então, caminhada todos nós temos e todos nós estamos numa caminhada, e o importante é que nós continuamos na caminhada sempre com Deus.